Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Hoje, dia 1º de outubro de 2020, 17 horas e 57 minutos. Nós temos 34 graus aqui em São Paulo. Um final de tarde típico de primavera. Eu agradeço a sua audiência e amizade. Assistam o cenário em vídeo. Eu falei até do Cartola no cenário em vídeo. Então, quando você clica aqui, por exemplo, para assistir, primeiramente você vai saber, deixa o seu like também, compartilhe o vídeo. Você vai saber de tudo aquilo que nós estudamos. Aí tem o link para Seja Bem-vindo à Bolsa, que é um curso especialmente para iniciantes, qualidade digital de som e imagem. Temos o Telegram gratuito, Instagram, Facebook e o site onde você pode assinar gratuitamente Informe Cenário para começar o pregão bem informado. Então, vamos começar aqui os estudos pelos benchmarks internacionais. Quem quiser ter acesso aos estudos que eu fiz das bolsas da Europa e também um estudo especial, deixa eu mostrar aqui, sobre Natura e CVC, que divulgou o balanço atrasado. Assistam lá o cenário em vídeo. Aí nós temos aqui o petróleo na tela. Uma queda forte, mas deixando sombra inferior. Fechou dentro do território delimitado por uma espécie de cunha, mas anulou, né, o candle de ontem. Eu acho mais fácil o petróleo vir nos 37 do que sair rompendo tudo isso aqui lá em Nova York. Nós temos o petróleo Brent com cenário parecido. Também acho mais fácil a busca pelo 39, 32 do que o rompimento desta cunha. A não ser que tenha algo muito novo, sei lá, prove um pacote americano muito fora das expectativas. E no Bitcoin nós temos uma novidade. Para quem comprou essa região de suporte aqui, após uma figura simétrica comprida, hoje acionou stop, né? Eu tenho aquela história de pegar às 18 horas, que é onde, logo após o fechamento das bolsas americanas, a mínima de ontem, 10.658 dólares, está 10.602. Então, lucro no bolso e aguardando novas oportunidades no Bitcoin. Aí nós temos o BZQ, que é inversamente proporcional ao nosso mercado vezes 2, apesar dessa correção, eu a interpreto como uma correção no tempo, leve de acordo com o que aconteceu recentemente. Esse gap aqui, ele ganha um ar de gap de fuga. Então, Japão e China, pessoal, não operaram. Europa, os estudos estão no cenário em vídeo. E a gente tem o índice da Nasdaq subindo, praticamente precificando aí o pacote como se não houvesse o amanhã. Então, eu entendo que o 11.299 é o ponto-chave no momento. A sua perda poderá trazer o preço nas médias e na linha superior do alargamento. Por que alargamento? Porque essas retas, elas não são paralelas. A seguir a gente vai ter o Dow Jones. O Dow Jones não chegou a cumprir aqui a simetria em V. E ele deixa um candle vermelho, né, que é o enforcado. Na verdade, esse candle de hoje ele está mais para o spinning top, né, quando você tem um corpo pequeno, sombra superior e inferior. O que eu penso? Na perda da mínima dele aos 27.669, eu não acredito que as médias seguram o preço. Aí haveria um novo pullback desta LTB ou mesmo o fechamento deste gap aberto entre os dias 25 e 28 de setembro. Aí nós teremos a seguir o S&P. O S&P deixando uma espécie de spinning top também. É a mesma leitura do Dow Jones, só que a mínima 3361. Aí temos o EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York, uma composição parecida com o BOVA11. Nós temos uma espécie de canal, só que as retas não são exatamente paralelas, então tem seria meio que um alargamento, né? E o EWZ, na minha humilde interpretação, está devendo o teste dessa linha inferior. Ela não foi estressada ainda, ou mesmo no cenário pesado dessa região aqui de 26 com 21. Eu acho que vai depender muito do payroll amanhã. Amanhã tem payroll. E um ponto de referência importante, PWZ, é o 2808. Eu entendo que ele é um divisor de águas entre a compra e a venda. Ele divide um território dominado por ursos no momento. Os touros querendo adentrar esse território para avançar e fazer frente
aos vendedores. Aí nós temos o VIX a seguir, o índice do medo, o Volatility Index. O VIX tem um ombro, cabeça a ombro, a neckline a 24,84. No meu entendimento, se houver um rompimento de 25,98, o VIX volta aos 30 dólares. E aí nós temos o DXY, o dólar contra uma cesta de moedas, especialmente o iene e também o euro, buscando aqui um topo anterior na região de 93,66. Se não respeitar esse ponto, tem o reforço aqui da máxima do dia 17 a 93,59, tem a LTA. Eu acho muito difícil o VIX, o DXY, trabalhar abaixo da LTA. Eu acho que ele está corrigindo para buscar novos compradores e começar uma trajetória ascendente no curto prazo. Aí nós teremos o Ibov em dólares, né? O nosso alvo era a região de 117 mil dólares, atingiu, e agora ela é resistência. Né? O 117.100, a média de 21 está por aqui, era resistência para a gente ver a força desse repique, se é voo de águia ou galinha. Ok? Então os benchmarks internacionais estão estudados, então vamos aqui agora ao cenário doméstico. DI 1 F25, mercado de juros, né? Para quem não sabe da história, eu alguns anos atrás, foram nos anos de 2011 e 2012, eu operei juros em parceria com um banco, ganhei comissão, a minha casa de Maresias foi comprada operando juros. Faz tempo que eu não opero. Eu teve uma época que eu operei muito no mercado de opções também. Hoje eu concentro em ações nacionais e internacionais, mini índice, mini dólar, às vezes alguma coisa de fundo imobiliário, às vezes o milho, mas essencialmente ações, mini índice e mini dólar. E os juros, né, eles têm apesar da porrada quando você pega na mão certa ou contrária, né, serem violentas aí, mas também não pode alavancar, né? O DI é muito técnico, né? Então, por exemplo, aqui ó, houve um pullback nessa região, respeitou. Agora faz uma correção no topo anterior e fechou cravado no 6.530. Se amanhã abrir forte e o camarada comprar e colocar o stop abaixo do 6.530, eu entendo que é um trade inteligente. Né? Nós temos a situação do mercado novamente com alto grau de dificuldade, a gente vê pelo IFNC, querendo formar um fundo duplo aqui, que poderia trazer uma plena recuperação se romper o eixo a 9848, só que é o seguinte, ao mesmo tempo pode formar um fundo duplo, se perder essas mínimas recentes, vem para 8.605. Então está numa região que separa a compra e a venda, quer dizer, vai ter um grande movimento aí nos próximos dias, para um lado ou para o outro, né? A gente pega Banco do Brasil, não chegou a fechar o gap aos 29,05, a mínima foi 29,16 e apesar da tendência ser franca e claramente altista, nós temos um padrão aqui chamado ave migratória, contando ontem e hoje, e contando somente hoje, é um doji. Isso daí é o doji pernalta, né? Porque tem a perna longa mesmo e forma em conjunto com o candle de ontem uma ave migratória. Aí a gente vai para Bradesco, né? Tentando montar fundo a região 19,40, deixou aqui um Arami Cross, né? Porque o BB é praticamente um doji. Hoje segurou a onda, né? Fechou acima de 19,40, então a compra ganhou a sessão. No caso de Tube, apesar da queda de 0,011%, fechou acima do 22,42. Então uma região realmente que promete nos próximos dias. Amanhã tem payroll, o mercado deve trabalhar novamente amanhã de forma volátil e errática, estilo Search and Destroy. A galera do Day Trade tem que ficar esperta. A mesma coisa aqui em Itaúsa, né, região de 8,80, 8,72, ela é nevrálgica, né, tá entre um topo duplo e um pivô de baixa. Vamos ver como é que fecha a semana. E Santander respeitou a LTA, a prancha do Pirata, e fechou acima de fechou levemente abaixo de 27 com 81, mas cravado aqui nessa região de fundos anteriores, né? Então o mercado está numa briga ferrenha entre a compra e a venda. E no caso de Ambev mais ainda, eu vou apagar essa reta aqui embaixo, acho que ela não faz muito sentido. Ambev tem um mini canal aqui, vamos marcá-lo.
Enquanto eu vos falo, ouço políticos que devem estar por perto aqui, agora eles aparecem. Não tenho nada contra a política, é como toda profissão, tem os poucos que são bons e a maioria que são incompetentes e verdadeiros calhordas. Então nós temos aí um triângulo, a gente pode considerar uma cunha, é uma cunha de baixa, se romper para cima seria assim um setup de compra. E aí B3, SA3, a gente tem o cenário do oco, para confirmar tem que perder 53 e 33. Agora se começar a trabalhar acima do canal, aí anula esse oco aqui. E uma vez frustrada a figura, chamará compradores como o sangue atrai os tubarões. BOVA 11 a seguir. BOVA 11 respeitou essa região aqui em torno de R$90. Só que também não passou os 92, né? É o ponto a ser vencido. Vamos ver amanhã como estará o mercado. O payroll acho que vai ser o grande driver de amanhã. Antes de eu fazer IBOV, deixa eu falar de Petro e Vale, que eu acabei não fazendo no cenário em vídeo. A Petrobras, né, foi um dos principais agentes formadores de preço hoje no IBOV, no índice. Por 6-4, o STF liberou o plano de venda das refinarias, o mercado gostou. Ela atingiu o objetivo que a gente traçou desde aqui de cima. Isso aqui é um mega oco, na verdade, ao ombro. Vou até marcar aqui para vocês verem. Tem duas coisas aqui na Petrobras. Primeiro nós temos um ombro, cabeça, ombro. Aqui tem um ombro. Cabeça, ombro. Importa mais a simetria nesse caso, que era 19,54, foi atingido. Então quem estava vendido lucro no bolso. E outra coisa, o canal foi duplicado, o canal de baixo, e atingiu o objetivo também. Então a venda vai perdendo força nos ativos em geral. E além de ter um oco e o canal duplicado que eu acabei de apagar, nós tivemos um eixo aqui, cuja base está no 19,54, um objetivo cumprido. Agora, para quem trabalha comprado, onde é que está o stop? Abaixo de 19,13, que é a mínima de hoje. E ontem e anteontem formaram o famoso arame de fundo, a mulher grávida em japonês, considerando aqui os corpos. Aí vamos lá, Vale 3. Hoje não teve sessão do minério, feriado na China, e a Vale titubeou. Essa LTB foi estressada, uma situação um pouco confusa. A gente continua com a LTA. A Vale tem mais candles vermelhos do que verde, mas não muda muito a formação de preço. Eu entendo que a Vale vai perder essa LTA e vai vir aqui embaixo. Só que a gente pode traçar, talvez tentar ajustar um pouco mais essa linha e usar como referência. O rompimento dela das máximas recentes pode levar a Vale até a máxima histórica novamente, região de R$61 por ali. Aí falando do IBOV, eu vou falar de IVVB11, depois do IBOV. Nós temos o IVBB11 aí na tela. Ele atingiu o objetivo, que era 207,38. E ele está forte ainda, mas tem aquela história da aproximação de média e preço, né? Não tem um motivo assim para cair, mas também ele limita uma alta porque está longe da média. O grande barato é, se houver a perda 202,64, ele vem primeiro fechar o gap e vem na média. Se não segurar, 192,34 seria alvo. Aí falemos do IBOV. O IBOV, né, ele tem sim uma região de suporte em torno dos 93.200, 93.300 pontos. O volume foi na média, né, 3 mínimas justapostas. A região a ser rompida para trazer o preço até a média de 21 é 95.630. Aí nós temos o dólar a seguir. O dólar faz um movimento perto das máximas aqui, aproximação de média e preço também, estilo IVVB11. Né? Somente a perda de hoje traiu o preço para a média. Por enquanto ele vai seguindo forte, impressionante o movimento.
Quando a gente coloca aqui o intraday, houve uma armadilha aqui, né? A perda do canal, ele foi subindo, fez um pullback. Lembra que eu comentei que eu acreditava mais na continuidade da compra? Penso eu que essas linhas não são tão mais importantes. Aparentemente está formando um ombro, cabeça-ombro invertido aqui. O que pode ser feito em relação ao dólar? Trabalhar com essa LTA como referência. A perda dela, se eu tivesse comprado, eu realizaria lucro. Perfeito? Eu vou falar de... dois setores. O primeiro que eu vou falar, supermercados. Pecar 3. O Pão de Açúcar fez um movimento mais provável. Deixa eu atualizar os pontos gráficos aqui. O que ela fez, né? Ela abriu em gap num determinado dia, dia 10/9. Marcou máxima 76,71. Pô, passou um pássaro aqui na minha janela, que se eu conseguisse pular por cima dele aqui, daria pra sair voando. Grande o pássaro. E eu não uso nenhum tóxico, nada. Realmente ele passou. Caramba. Parece aqueles dinossauros do filme do Avatar. Aqueles bichos lá. E nós temos a mínima da movimentação em gap, que é o 6910, que é onde pra mim a perda em fechamento traria o preço para preencher o gap. Só que veio na boca do gap e deixou um martelo. Esse martelo forma um arame. Então a perda do 6804 sim que nesse momento traria o preço ao gap. Agora, se amanhã romper o 70,57 em fechamento, ou chegar perto do final do pregão acima desse valor, pode ser uma compra para guerrilha. Né? Aí nós temos Carrefour. Eu sou fã do Atacadão, eu gosto de fazer compra e tal. Eu não gosto muito de ir no Carrefour, mas no Atacadão eu gosto. Nós tivemos o teste de uma região de resistência, o ativo desceu. Alguns ativos estão com uma leitura complicada no momento. Ao mesmo tempo que você tem uma compra, sim, no teste dos 20 com stop abaixo do 19,86, eu colocaria 19,75 por ali, e um rompimento falso do 19,95, né, que é uma armadilha, o mercado chama de trap, e que gera assim uma compra. Tem o desenho de um ombro, cabeça a ombro. Então, tendo o stop bem definido aqui, tá tudo certo. Este tipo de stop é um stop inteligente. Esse tipo de stop é um stop inteligente. E eu vou falar de duas empresas do setor alimentício. BR Foods. BR Foods, para você operar, você não tem que ser você não tem que ser trader, você tem que ser mágico, né? A BR Foods fez o que ela tinha que fazer, que é fechar esse gap. Nós alertamos há alguns pregões atrás. Houve um rompimento falso de 22,33, trouxe um movimento, fez um topo mais baixo. Então assim, eu acho que ela cumpriu o objetivo. Para quem é parrudo e gosta de ir pro pau, é compra com stop abaixo do 17,95, 17,89, 17,85. Mas a memória ainda é vendedora, né? Este gap aqui foi realmente um gap de fuga, né, que traz consigo um bom volume, inicia um movimento direcional. Não. Ontem arame cross, hoje um martelo. E aí a gente tem M Dias Branco. M Dias Branco é outro papel também que tem que ser o mágico. Nós já colocamos as duas em carteiras de imersões. Nós conseguimos ganhar dinheiro com as duas, só que é dose de operar. São ativos, até porque a volatilidade histórica está baixa, eles fazem os movimentos. Por exemplo, M Dias Branco é um movimento lento, né? Um topo arredondado. Teoricamente vem no gap, aqui é 32,77. Se eu tivesse vendido, seria um alvo. Agora, se amanhã ela romper e fechar acima de 35,25, aí eu acho difícil não termos um repique um pouco mais forte no curto prazo. E aí um outro ativo é Camil.
que a gente chama também de Camila. A Camil tem toda essa história do arroz, né? Cara, essa história do arroz é mais uma história, sabe? O arroz subiu, mas ele não tá 45, 50 reais o pacote. Eu faço compra para minha casa. Não tá, pessoal. Você encontra no Mercado Livre arroz muito mais barato que isso. Seja individual, fardo de 5 quilos, você compra, dependendo do teu plano lá, passou de 99, não paga frete. Eu fui no supermercado outro dia, arroz de boa qualidade, tava 24 reais. Quer dizer, é muita história, o pessoal exagera também. E aí a própria publicidade faz com que realmente o preço suba, que a galera começa a comprar para estocar. Eu vou te falar, comportamento de massa realmente subiu, mas não tanto quanto dizem, né? Tem alimentos que subiram muito mais que o arroz e ninguém fala. É que nem quando começou a pandemia, o pessoal estocava papel higiênico. Com base em quê? Né? É o que eu falo do comportamento de manada. Eu treino os meus alunos para serem antagonistas, porque a manada geralmente está errada. Camil vem forte. Os alimentos em geral subiram por causa do dólar, o produtor exporta, a escassez, uma queda de produção que agora está retomando. Eu coloquei hoje no cenário um indicador industrial que mostra a retomada, o próprio PMI. E ela corrigiu e veio numa região de suporte, ó, que é o 12,21. Ela veio aqui no 12,21 e houve aqui um rompimento falso. Então ela deu compra neste dia. E agora deve buscar essa parte alta aqui de uma movimentação, cujo rompimento pode reforçar o ativo e romper até essas máximas. Vai depender muito do contexto de mercado, na minha humilde visão. E para a gente terminar os estudos, acho que está mais para administrar quem está comprado do que entrar na ponta compradora. O mini índice ele veio na região de 93,640, de novo, como diria o baby da família dinossauro. Será que esse movimento é parecido com isso, né, para dar uma outra pancada? Ou está formando um furo? Está trabalhando entre os 93 e os 95. O 95,300 é o ponto a ser rompido para trazer o preço aqui para a média. Então deve ter um movimento forte para cima ou para baixo. Vamos ver amanhã como é que ele se comporta. E hoje nós tínhamos comentado de alguns padrões aqui, que nós tínhamos uma ideia, né, que o gráfico nos passava. Vamos deixar abrir ali. De um ombro, cabeça, ombro invertido, né? Ombro, cabeça, ombro invertido. E a figura, a neckline é o 95,520. Não rompeu. Então tá vendo aqui o oco? Só que ao mesmo tempo, o oco invertido. Só que ao mesmo tempo agora, a gente tem... Putz, em vez dele... Ele pega, ele duplica aqui. Vamos lá. Só que agora a gente tem um oco também, né? Pesa a favor da compra o rompimento dessa linha de tendência aqui pontilhada, né? Eu acredito até que amanhã a gente tenha um pullback dela e da média de 21. Então pesa isso a favor da compra, acima de 95,520. Se não for e voltar rápido, vai realmente ganhar espaço. Agora tem o seguinte, além de ter o oco também, né, tem um oco e um oco invertido. Se a gente baixar um pouco o tempo gráfico aqui para os 15 minutos, e a noite está quente aqui em São Paulo, fazia tempo que eu não percebi uma noite tão quente. Se a gente trouxer o gráfico para os 15 minutos, além de ter aqui o ombro, cabeça, ombro, eu interpreto essa região aqui como uma região que pode sim formar topo. O eixo, todo topo tem um eixo, né? Seja um topo duplo, um topo triplo, aqui geralmente ele tem um ponto, né, que houve aqui o apoio para bater mais uma vez, bater duas, bater três. O que eu interpreto? A perda de 95,115 traria o preço abaixo da média, e esta LTB aqui que une os topos mais recentes, eu entendo, eu tracei desde o topo do dia 28, o topo da virada de ontem para hoje, eu penso que ela não segura o preço, e aí nós teríamos de novo um teste aqui da região de 93,535, que é a base de tudo isso, né? Então este ponto aqui seria um alvo, né, 93,535, caso tenhamos a perda de 95,115. Por outro lado, né, como eu comentei anteriormente, se ficar firme acima
dos 93.520 que eu vou mostrar aí na tela. Vamos ver. 95.520, aliás. Aí pode realmente começar a subir aqui e virar o jogo. Ok? Então é isso aí. Deixa o seu like, compartilhe o vídeo, seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, pessoal. Uma honra tê-los comigo e amanhã estaremos juntos, firmes na luta. Um grande abraço, valeu!